Nós temos 3 filhos, que é o Bento, o Matias e o Tomás, que tem 7 meses. Hoje eles vieram todos, estão por aí, depois vocês vão conhecê-los. Temos também 3 filhos no céu, de gravidez que não foram à frente, que não progrediram, né? E que viemos a perder, então, 3 bebezinhos que estão lá com Deus já intercedendo por nós. Foram situações difíceis, quando se passa por isso, né? A gente sofre muito, porque quando você vive uma gestação, é uma expectativa de uma vida que vai chegar, e é como aquela criança que sonha com um brinquedo, né? Mal comparando, porque um filho é infinitamente maior, mas que no dia 25 de dezembro o brinquedo não vem, né? Então, é claro que é sofrido, mas para nós foi também motivo de muito crescimento enquanto casal. Porque quando um casal é provado na dor, no sofrimento, ele adquire muito mais forças, muito mais cumplicidade, muito mais respeito um pelo outro. Na verdade, é a única via para se verificar realmente a afinidade dos dois, é a via do sofrimento. Dentro de um casamento não existe outra forma de se temperar, né, no sentido de têmpera, de solidez, como se faz com o fogo e o ferro. É preciso ter têmpera, né? Um ferro temperado se faz uma espada, precisa ser resistente, e só se faz no fogo. E é assim também no matrimônio. Não existe outra via fora a dor, o sofrimento e o tempo que ele precisa acontecer. Ele precisa ultrapassar o período da paixão, que dura no máximo, segundo alguns psicólogos, no máximo 3 anos, né, no relacionamento, no máximo 3 anos, e é o tempo do envolvimento, o tempo da paixão, o tempo do sentimento, e começa-se a amadurecer. Aí o sentimento vai ficando mais fraco e a afinidade vai ficando maior. Isso não quer dizer que o sentimento vai sumir, não é isso. Mas também ele não será o principal, e faz parte deste processo, né? Para um casamento maduro, um casamento provado e um casamento feliz. Hoje nós vivemos tempos de sensibilidades extremas, sentimental, parece que tudo fica mais difícil para a nossa geração, e é um desafio para que a gente precisa enfrentar e vencer na realidade de famílias, que vai também chegar. Nós somos um todo, nós não temos assim alas completamente separadas dentro de nós, não, dentro de mim, essa é a parte do meu relacionamento, não, essa é a parte do meu convívio social. Não existe isso, nós somos um todo, e uma parte interfere na outra. Então nessa dinâmica do sentimentalismo, do que é utilitário, começa a entrar na nossa vida. Eu começo a fazer opções pelo que é rápido, pelo que me satisfaz rapidamente, como uma espécie de droga, e aquilo vai fazendo parte de mim. E o risco que eu corro é de pegar tudo isso e transferir para dentro do meu casamento, do meu relacionamento. Então eu espero respostas que me satisfazem do outro, respostas rápidas, né? E que gerem em mim um sentimento agradável. Isso corrói. Vai chegar um momento que isso não se sustenta, que você não dá conta de sustentar um relacionamento assim. Por isso muita gente está aí, casa, fica meses casados, ou poucos anos, e já estão se separando, e com aquela desculpa: o amor acabou, não, eu não te amo mais. Não ama mesmo e nunca amou. Por quê? Você confundiu a sua escolha com amor. E na verdade você foi egoísta o tempo todo, você só pensou em você. Quando chegou o momento de você realmente amar, você achou que o amor tinha acabado. Era para estar começando agora a prova do verdadeiro amor, né? Então a gente vê isso o tempo todo acontecendo, e não é um risco bobo. Isso pode acontecer conosco, nós que estamos na igreja, que queremos ter um casamento feliz, saudável, que buscamos até a Deus. Quando a gente percebe, a gente está envolvido nessa dinâmica mundana, tá? A gente vai trabalhar um pouco essas questões com vocês, que a gente precisa romper com certos padrõezinhos, com certos mitos a respeito do casamento do cristão, do católico.
Quem aqui dentre vocês já está casado? Levanta a mão. Quem é casal casado? Ah, grande maioria. Quem é noivo? Levanta a mão. E quem é namorado? Ótimo. Quando a gente encontra uma pessoa, a nossa grande tendência é lançar sobre ela todas as nossas expectativas, não é? Então você encontra alguém, você... essa sim vai me fazer feliz. Esta vai corresponder a todos os meus anseios que eu trago em relação às mulheres, em relação ao matrimônio, porque ela é bonita, ela é boa prosa, ela cozinha muito bem, então com ela eu não vou passar fome, não vou passar necessidade, veio de encontro ao que eu queria. As meninas, por sua vez, encontram aquele rapaz forte, às vezes educado, esperamos que sim, respeitoso, aquele rapaz que tem uma conversa boa, que às vezes é bem-humorado, trabalhador, que isso é muito importante para as mulheres, honesto. Então você lança sobre ele as suas expectativas. Com esse eu vou ser feliz. Esse vai me fazer feliz. Esse corresponde ao que eu esperava num homem. Olha, foi Deus que trouxe para me fazer feliz. E aí já começa um grande erro a respeito da união conjugal, do casamento. Buscar a nossa satisfação pessoal. E somente isso, né? Buscar somente a minha realização. Lançar sobre o outro todas as minhas expectativas e esperar que ele corresponda em gênero, número e grau a tudo aquilo que eu sempre sonhei. Queridos, essa é uma das grandes causas da infelicidade e dos rompimentos de matrimônio. Porque a pessoa coloca ali naquele outro toda a sua expectativa. E mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai decepcioná-la. Por quê? No matrimônio, firmado em Deus, naquilo que é projeto de Deus, nós não devemos buscar a nossa realização de forma egoísta a partir do outro. É preciso que haja esse sentido de doação. Agora eu encontrei alguém por quem eu quero dedicar a minha vida a fim de fazê-lo feliz. Vocês estão entendendo que também não é somente, vou casar, mas eu nem gosto muito, ela é feia e tal, ela é aborrecida pra caramba, mas o sentido é esse? Que é amar o outro, então eu vou lá fazer ela feliz, né? Mas eu vou ser infeliz o resto da minha vida. Não é essa nessa perspectiva. Entendam bem, é que se eu entro num relacionamento somente com essa perspectiva egoísta, sem entender que eu terei que me sacrificar, que eu terei que abrir mão também para que ela seja feliz em alguns aspectos, porque você nunca vai encontrar alguém perfeito, não existe um cônjuge, um namorado, uma noiva, um noivo perfeito. Sempre tem um movimento de se entregar, abrir mão e também de receber. Porque o egoísmo, gente, não realiza. A busca em si do prazer, da satisfação pessoal, da alegria pessoal, ela não realiza, mas ela gera vazio. Gera insatisfação mais cedo ou mais tarde. Agora, se a gente abraça um relacionamento, tendo diante de nós aquele que primeiro amou e que é exemplo, que é o próprio amor, que é Cristo, a gente consegue entender que o que realiza é a doação de si. Exatamente, a doação de si. E sempre foi assim, o que a gente precisa entender. Quando Deus cria a gente, Ele cria assim. Qual é o seu nome? Saulo. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quando Deus criou Saulo, Ele colocou uma insatisfação no coração do Saulo, uma angústia mesmo. E essa angústia é maravilhosa, porque é essa angústia que faz com que o Saulo saia da casa dele nesse tempinho de domingo, tá ligado? Nó, velho. Sair de lá para subir esse morro aqui, para caçar um estacionamento, né, com medo do freio de mão arrebentar, e vem para sentar aqui na primeira fila para ouvir a gente. O que conduziu o Saulo até aqui?
vamos dizer assim, entre aspas, esse defeitozinho, essa angústia humana que existe dentro dele. E quando Deus nos faz, Ele cria, Ele nos deixa assim. Esta é a grande diferença, pasmem, da gente e dos animais, com os animais. Essa é a diferença, né? Por quê? O cachorro, na sua cachorrice, ele é plenamente realizado, gente. O cachorro não precisa de nada. Ele é cachorro e ele é feliz, tá? Uma iguana, na sua iguanice, ela é plenamente realizada, né? O cavalo, na sua cavalice, e assim vai. O animal, ele é assim, você acha que o cachorro, a cadela está lá no cio e tal, e vem o cachorro, cobre ela, e aí vai embora, ou então fica lá grudado, sei lá, que é trem estranho, né? Essa também é uma diferença importante entre os seres humanos e os animais, né? Nós não vivemos essa realidade, graças a Deus. E aí, o que acontece? O cachorro, quando sai da cadela, e a cadela não sai falando assim, nossa, mas nem um latidinho, nem um gemidinho, mas nem um carinho, nem um eu te amo, nem um au-au. E aí, assim, a cadela, ela não vive isso. O cachorro foi lá, cobriu ela, beleza, deixou o sêmen lá dentro, ela vai embora, entendeu? Por quê? Animal não tem família. Esta é a grande diferença. Ele, na sua animalice, esse aqui é o Matias. Fala oi para o pessoal, Matias. Oi, eu sou Matias. Então, eles são plenamente realizados nesse sentido. E nós, plenamente insatisfeitos. Somos insatisfeitos. Vai lá com o tio, quer ir lá com o Bento? Você quer ficar aí? Mas fica quietinho, tá bom? Tá bom? Tá bom, ele vai ficar aqui, daí. Pode deixar ele vai. Ele vai ficar quietinho, tá bom? Sim. Sim. Tá bom. Figurinha. E aí, mas quando Deus cria nós, a gente, cria o ser humano, cria o Saulo, Ele põe dentro de nós essa insatisfação e esse defeito, que também nos faz buscar a Ele. É isso que, por isso que o coração humano está insatisfeito, e Agostinho fala, a minha alma está inquieta e só repousará quando descansar em Ti. E é isso mesmo, né? Isso nos faz buscar o transcendente, nos faz buscar além. Eu entendo que a minha existência, ela é muito pouco, nada nesse mundo vai satisfazê-la. E quando eu coloco no outro essa minha expectativa, ela é perfeita. Achei uma gauchinha, bonitinha, boa prosa, tem maternidade na veia, boa parideira. Tem uma música que é assim, né? Quando eu vi que era boa parideira, tem 2 palmos de peiteira e 1,5 metro de anca. Então, a gente encontra a pessoa e fala, nossa, achei a pessoa, né? Que linda, maravilhosa, e ela é boa de conversa, ela é uma mulher de Deus, ela reza o terço, e ela lê a Bíblia, e ela é ótima, ela é de Deus, ela busca viver a castidade. Nossa, encontrei a mãe dos meus filhos, a minha esposa, para até eu ficar velho. Mas eu vou deparar, com o tempo eu vou me deparando com as fragilidades dela, que são muitas também. E ela vai deparando com as minhas fragilidades. Isso é excelente, isso é ótimo, porque isso nos faz entender que ninguém é capaz de satisfazer a nossa alma. Quem coloca a esperança no matrimônio vai se frustrar e vai ser infeliz. Porque o outro vai ter seus problemas, vai ter seus defeitos, vai ter seus limites, vai ter seus pecados. Assim como você. Às vezes você espera uma pessoa perfeita e fica cobrando perfeição nos mínimos detalhes, esquecendo também
que você não é perfeito. Tem aquela história do cara que foi procurar a mulher perfeita, foi atrás da mulher perfeita. Foi atrás de uma, não, essa não é perfeita. Largou ela, foi atrás de outra, não, essa não é perfeita. Não, aí chegou na mulher perfeita. Encontrei a mulher perfeita. Aí o amigo dele falou, aí casou com ela. Não, é porque ela também procurava um homem perfeito. Não está entendendo? Num tempo de Facebook e redes sociais, a gente corre o risco de olhar as fotos, as publicações e imaginar que só o casamento do outro é perfeito, porque olha, que foto maravilhosa que eles postaram. Estão na praia, felizes. Eu estou aqui com esse marido rabugento que não me leva para passear. Pançudo, nossa, olha lá, cervejeiro, aquela minha amiga está no careca, shopping comprando muito e eu estou aqui pagando minhas contas que esse marido fica fazendo. E a gente corre o risco de olhar para estas frivolidades que o mundo nos apresenta e acreditar. Acabou tudo. Acho que acabou a energia. Ei. Max, eu acho que é no Eu acho que é a mesa. capacitor de fluxo. Isso. E aí a gente corre o risco de acreditar que a vida daquela nossa vizinha é sempre daquele jeito. E a gente esquece que redes sociais e Facebook, Instagram são fatias da vida daquela pessoa, pequenas fatias selecionadas para comunicação. Exatamente. E a gente acha que aquilo que vivemos na nossa casa é um inferno, ao passo que a vida da vizinha é um céu, porque as publicações dela são maravilhosas. Ou daquela atriz, daquele artista, daquele fulano. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque é exatamente isso. Assim como o seu casamento tem problema, o daquela pessoa também tem, e talvez mais do que o seu. Assim como o seu tem problema, o meu também tem. E embora nós sejamos muito felizes há 8 anos, temos sim as nossas dificuldades. E existem momentos em que precisamos sentar e colocar os pingos nos is. E dizer, olha, esse seu defeito está muito forte ultimamente, vamos dar uma melhoradinha? A gente precisa fazer isso. Né? Deia, você está muito ranzinza, você está muito rabugenta, para. Né? Volta, entra nos eixos, mulher. E eu, Tiba, você está muito desorganizada, eu estou ficando louca. De tempo em tempo a gente tem que botar os pingos nos is, porque o nosso casamento, embora as nossas fotos de redes sociais sejam maravilhosas, ele também tem problemas, ele também tem dificuldades, porque matrimônio é navegar num mar revolto, gente. Matrimônio não é brisa suave, marzinho calmo, não. É mar revolto, porque são duas pessoas diferentes, que vieram de famílias diferentes, foram educadas de forma diferentes, vieram de culturas diferentes, né? Imagina uma gaúcha, filha única, de uma cultura bem fria, casa com um mineiro, uma família de 5 filhos, todos pegajosos, abracentos, beijentos, aquela coisa assim, bem mineira. Né? Como é que foi isso para uma gaúcha? Que não tinha quem abraçar em casa, que não tinha irmão, pai e mãe trabalhavam o dia inteiro, né? Aquela cultura já do gaúcho mais reservada, mais fria e tudo mais. Claro que eu sou uma exceção, porque eu sou muito carinhosa, Muito né, meu carinhosa, bem? muito carinhosa. Brincadeira, os gaúchos também são afetuosos, também são carinhosos, mas são culturas diferentes. E quando a gente entra para debaixo do mesmo teto, essas diferenças gritam, elas saltam. E existem momentos no nosso relacionamento em que a gente só tem olhos para as diferenças e para os defeitos do outro. Isso é uma grande tentação no matrimônio. Olhar somente os defeitos e as dificuldades. É aquela velha dinâmica, numa parede branca com um prego no cantinho. Você olha para a parede e pergunta, o que tem nessa parede? Você olha, tem um prego lá no canto. Você esquece de toda a parede, é uma parede tá branca. Né? Então, a gente corre o risco de fazer isso.
ressaltar aquilo que é ruim, aquilo que é defeito, que existe em qualquer relacionamento, pelo amor de Deus, né? Aí vai chegar num tempo em que eu vou querer partir para outra, querer uma nova aventura no meu relacionamento. E por que eu vou achar não? Eu vou pegar uma mais calibrada e tudo, porque dá menos defeito. A gente acha que esposa é carro. Vou trocar, não, já tá velho, aí vai tá começando a dar problema. E diz que está rodado demais, depois daqui a pouco fica mais difícil vender ainda. E a gente acha que é assim. E aí eu vou lá, vou pegar um mais novo, mais recalchutado, né, com menos quilometragem. E isso a gente se engana, porque é uma aventura. Família não é um carro que eu troco, que eu pego uma melhor, porque eu faço um bom negócio, né? Eu vou me lascar, porque o outro não tem a história que eu tenho construída com o meu cônjuge. Não tem. Não adianta. Não tem os filhos, não tem a história, não tem tudo que foi feito juntos. Isso chega um momento que pesa. Esta aventura, gente, ela é ilusória. Ilusória. Né? Quantas pessoas conhecemos que entraram nessa dinâmica e que se frustraram profundamente? Geralmente não fica só com a primeira amante. Vai sempre trocar, porque sempre vai atrás de uma da melhor. E no final das contas, em última instância, já está com saudade da primeira lá. E para que eu fui fazer? E geralmente a amante, ela tem mais defeitos do que a esposa. E o maior deles, que é a própria infidelidade. Eu quero ver o caboclo tranquilo. Porque olha, se ela foi capaz de arrumar um homem casado, que era eu casado com ela vai ser capaz de arrumar outro casado. Entendeu? Então essa segurança que nós temos no seio familiar, onde reina a fidelidade, este equilíbrio, esta têmpera, não tem o que paga isso, gente. Um lar feliz e realizado não significa um lar sem problemas, sem dificuldades, mas é um lar com renúncias. Mas eu preciso entender, se o Senhor entre nós, aí o meu coração vai estar na pessoa, vai estar naquilo que eu imaginei que a pessoa teria que ser para mim. Aí eu crio uma ilusão e vou me frustrar. Então, ela passou a ser um ídolo para mim. Não é Jesus, não é o Senhor, é a pessoa. Por isso que quando eu falo isso, eu não estou falando assim que colocar o Senhor no relacionamento, como se fosse assim um jargão de pregação, tá vendo? Sabe como é que é? E um adereço. E assim, toda pregação que fala sobre casamento, eles viram e falam assim, colocar Deus, isso todo mundo, estou cansado de saber disso. Não é nesse sentido. Por que eu friso essa parte, gente? Isso aqui não é uma frasezinha de efeito. Nós temos necessidade de colocar Deus no lugar dele na nossa vida. Quem não coloca o Senhor como centro, vai colocar alguma outra coisa, não adianta. A alma humana, ela é tendente a isso. Ela é criada por Deus para que Ele seja o Senhor da alma humana. Então, se eu não coloco Deus na minha família em primeiro lugar, eu vou colocar alguma coisa no lugar de Deus. E vou fazer dessa coisa um Deus na minha vida. E ali estará a minha esperança, vocês estão entendendo? E tudo que você coloca que não é o Senhor, vai te frustrar, te decepcionar e te fazer infeliz. Porque Ele nunca será um Deus na sua vida. Talvez você vai colocar o seu esposo no lugar de Deus. Talvez você vai colocar a sua esposa. Ou outros ainda vão colocar o seu trabalho. E aí quando vem uma demissão, o caboclo perde o chão, perde o rumo da vida. Porque toda a sua esperança estava naquela empresa, no subir de cargos dentro daquela empresa, né? No progresso que ele almejava dentro daquela empresa, daquela função. Outros vão colocar no lugar de Deus o progresso financeiro, o dinheiro. Não precisamos trabalhar e aí marido e esposa já não se veem mais,
já nem se beijam mais, já não se conhecem mais, porque o foco daquela família está, trabalha, junta, porque o nosso foco é uma grande poupança, para quem sabe um dia, algum projeto a gente colocar em prática. O Deus dinheiro. E o Deus dinheiro, que passa a tomar o lugar na família de vocês. E toda vez que algo toma o lugar de Deus dentro da nossa casa, dentro da nossa família, vai acontecer uma desestrutura em algum sentido. Porque isso vai gerar vazio. Você nunca vai se satisfazer. Se você colocar o seu esposo ou a sua esposa, você vai se decepcionar. Se você colocar o seu trabalho, hora ou outra, você vai quebrar a cara. Vai vir alguém melhor que você naquela empresa, você vai sofrer uma demissão, você vai descobrir que a empresa não é tudo aquilo que você pensava, que existe corrupção dentro da sua empresa. Se você colocar o dinheiro, hora ou outra, esse dinheiro vai acabar, ou vai gerar um vazio, porque é uma coisa que não vai gerar nunca satisfação, é uma busca inesgotável, e sempre mais esse vazio. Essa questão do Deus dinheiro, ela é muito perigosa, porque a gente faz uma escolha, a gente prioriza na nossa casa, isso é muito comum, a gente prioriza as nossas necessidades materiais. E é uma tentação, porque a gente começa a pensar com a cabeça do mundo, a cabeça mundana. O que a palavra de Deus diz para nós? Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Cada dia basta o seu cuidado. Olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Nem Salomão, no auge da sua glória, se vestiu como um lírio que hoje está no campo e amanhã é jogado no fogo. Olha as aves do céu, quem conseguiria dar alimento a todas elas? Mas o Pai do céu as alimenta todos os dias. E Jesus vai nos falar. Não vos preocupeis com o dia de amanhã, vós sois filhos, Deus ama vocês muito mais, vós sois muito mais do que as aves dos céus, do que os lírios do campo. Não vos preocupeis, são os pagãos que se preocupam com tudo isso. A palavra de Deus, ela é dura para nós. Isso quer dizer que eu vou ter que viver que nem um andarilho? Não é isso. Mas o Senhor estava falando a respeito das nossas vãs preocupações, quando a gente coloca a nossa esperança nessas coisas. E a gente sacrifica algo importantíssimo que o Senhor nos confiou, muitas vezes os nossos filhos e o nosso relacionamento. E a gente não tem mais tempo para chegar em casa, a gente chega a hora que a empresa quiser, então a minha prioridade é a empresa, porque eu tenho uma boa desculpa. Não, eu preciso colocar arroz e feijão dentro de casa. E você começa a priorizar o ganhar o teu pão. E aí a família, os filhos, ficam em segundo, terceiro lugar, e olha lá. Se der tempo, e aí você começa a não ver mais os filhos crescerem, começa a perder a fase dele andar, dele falar. Aí terceiriza a educação dos filhos, porque você precisa colocar comida em casa, e até é uma boa desculpa também, eu preciso dar para ele tudo que eu não tive. Tudo que eu não tive na minha vida, que eu passei muita dificuldade, porque foi muito duro. Eu vou trabalhar bastante. Aí você dá sua vida, o seu tempo, a sua ausência em casa, sacrifica o teu matrimônio, gera um estresse dentro de casa, para dar tudo isso para o seu filho. Aí o seu filho cresce, terceirizado, chamando a babá de mamãe. Você já deve ter visto isso muitas vezes, eu já vi muitas vezes, chamando a babá de mãe. Aí a mãe fica desesperada, né? O que eu faço? Está chamando a babá de mamãe. Mas o que eu vou fazer? Troca a babá. Aí faz aquela ruptura emocional com o filho. Já tinha colocado na babá uma confiança. E aí você causa uma ferida enorme. Sem pensar na criança, você está pensando em você. Duas feridas enormes, né? Duas feridas enormes. A primeira é não ter a presença da mãe. A segunda é de ter que contar com uma terceira pessoa que de repente lhe foi tirada de forma abrupta assim. E aí se somam feridas após feridas, e você que construiu a sua família de uma forma honesta, com muito suor,
com muito trabalho. Você é um homem honesto, um bom cidadão. Mas e a alma dos teus filhos? E a felicidade da tua família? Será que esses filhos que foram criados na ausência de pai e de mãe serão capazes de futuramente conduzir a sua vida em Deus? Será que a alma dos teus filhos está a salvo? Ou será que você focou tanto nas coisas deste mundo que se esqueceu do essencial? A palavra de Deus, se você tem aí sua Bíblia, nos diz assim em Mateus 6, no capítulo 19. Até agora foi a introdução, tá, gente? Agora nós vamos começar a pregação mesmo. 6,19, Mateus 6,19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, lá está também o teu coração. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minha gente, a palavra de Deus é clara. Não ajunteis para vós tesouros nesta terra. Porque aqui o ladrão pode levar embora, a traça pode roer, a ferrugem pode corroer. O mercado financeiro pode levar. As coisas deste mundo são passageiras. Qual é o único tesouro que nós podemos construir aqui nesta terra e que nós haveremos de levar para o céu? A nossa família. Seu carro vai ficar aqui, sua casa, seu emprego ocupado por outra pessoa. Mas sua esposa e seus filhos você poderá encontrar no céu. O seu marido e os seus filhos. Seu marido e seus filhos você poderá encontrar no céu. Mas vai depender das escolhas que nós fizermos. De focar no essencial. De não deixar que as coisas deste mundo ocupem o lugar daquilo que é essencial na nossa casa, na nossa família. Se hoje eu não priorizo a minha família, se hoje eu não priorizo passar Deus para os meus filhos, depois que eles estiverem grandes, adultos, crescidos, como vou esperar que eles levem uma vida correta, uma vida em Deus? É de pequeno que a semente se planta. E é num matrimônio jovem que se busca o essencial ainda. Porque depois lá na frente é difícil endireitar o pau que já nasceu torto, né, gente? É quando a coisa ainda está jovem, que aí é muito mais fácil. Buscar o essencial, porque a única coisa que haveremos de encontrar no céu, o único bem, será a nossa família. Será esta pessoa que Deus colocou do seu lado. E os filhos que Ele te deu. E que a gente corre a grande tentação de achar que são nossos. Não é verdade? Os meus filhos. Mas antes de serem teus, eles são de Deus. E como marca, as coisas que a gente vive em família marcam muito mais do que as coisas que tivemos na nossa infância. Né? Olha para a sua história. Lembra? Quando você lembra da sua infância com seus pais, o que te vem na cabeça? Vem os presentes maravilhosos que seus pais te deram? Ou foram os momentos que vocês tiveram juntos? Gente, o que nós podemos deixar de mais precioso para os nossos filhos não é a bicicleta que eu dou, não é o carrinho de controle que eu dou, não é o patinete motorizado, mas são os momentos. Lá em casa, a gente fez uma escolha, né? No nosso matrimônio, já como missionários, nós fizemos uma escolha, né? Nós somos casados, estamos dentro de uma comunidade por opção. Eu poderia sair com a Déia a qualquer momento, né? Poderia ter nem entrado, mas nós fizemos uma opção.
E nós não acumulamos riqueza, nós não priorizamos para os nossos filhos aquilo que nós demos para eles, até porque a gente não tem condição de fazer isso. Mas, lá em casa, a nossa vida com eles no matrimônio é marcada por momentos. E é tão lindo quando a gente começa a colher os frutos dessa nossa entrega. A Déia fez a opção de ficar meio período cuidando dos filhos, ficar em casa. Ela poderia ficar os 2 períodos na Canção Nova, no departamento dela. Mas como a comunidade, ela tem essa possibilidade das mães optarem pelo meio período, a Déia fez essa opção. A Déia fica com eles. De manhã, ela trabalha a vida dos santos com ele, o santo do dia. As histórias, a leitura, estuda com eles em casa. Quando eu chego, eles vão me contar qual foi a história do santo do dia. A gente em casa reza o terço todos os dias junto, em família, com os meninos. Nós vamos à missa todos os dias juntos, em família. Nós 4, 5. Tomás também vai junto sempre, né? Claro. E assim, é todos os dias. E quando eu pego o Matias no colo de um tio falando o seguinte, a Déia ouviu, estava no colo lá do tio Gui, e o tio Gui falou assim: o que você estudou hoje? Não, primeiro ele perguntou: e aí, o que você aprendeu na escola? Aí ele falou: não, eu estou estudando em casa, tio. Aí ele: tá, o que você aprendeu em casa? Aí ele falou: não, tio, é que lá em casa a gente está aprendendo a ser santo. Pensa numa mãe que se derreteu naquela hora. Eu: ai, Tiba, você viu o que o Matias falou pro Gui? Ele: não, o que? O Gui perguntou, ele falou que lá em casa está aprendendo a ser santo. Eu quase chorei na hora, né? Porque são os pequenos frutos de sementes que a gente começou a colocar no coraçãozinho deles, ainda enquanto pequenos. O Matias também com a bicicleta, né? Ele não queria. Ele chegou chorando para a Déia. Não, ele se escondeu, botou a cabecinha no meio das almofadas, eu só vi as costinhas dele assim, ó. E eu com o Tomás no colo, perguntei: filho, o que foi? Nada. O que foi, Matias? Sabe o que é, mamãe? É porque antes eu não era egoísta. Ele fala ela, né? O L ainda assim, no R branco. Eu não era egoísta, mas agora eu tô egoísta, mamãe. Mas por que, filho, que você está falando isso? Porque eu não quero que o Bento ande na minha bicicleta. Filho, mas o Bento não está andando lá? Tá, mas eu não queria. Eu disse: Matias, mas você deixou ele andar? Deixei, mas eu não queria. Aí ele ainda vem assim, ó: mamãe, eu tô muito triste, porque no passado eu não era egoísta, mas agora eu sou. Ele tem 4 anos de idade. No passado ele não era egoísta. Agora ele é. Daí ele ainda fala assim, ó: e eu não sei por que isso está acontecendo comigo. Eu disse: filho, isso está acontecendo com você porque você só tem 4 anos, meu amor. As crianças de 4 anos são assim. E é muito bonito que você já percebeu que você está tendo uma atitude que não é tão boa e você está querendo corrigir. Olha, a gente está na quaresma é tempo de conversão. É sinal de que Deus está querendo melhorar isso em você e tal. E a gente foi conversando e ele continuou chorando, mas chorou de ficar vermelho e as lágrimas escorrerem. Não era teatro, não. Aí, dali a pouco, eu estava na cozinha, ele chegou: mamãe, não precisa mais me consolar, o Bento já me consolou. Aí eu cheguei em casa, o Matias falou assim: papai, eu quero te falar uma coisa muito séria. Filho, vem cá no sofá, vem cá sentar com o papai, então, para a gente conversar. Aí eu sentei com ele: aí o que é que você quer me falar? Ele: sabe o que é? É que eu não era egoísta, e agora eu estou egoísta, papai. E aí ele começou a falar, e o olhinho dele começou a encher d'água de novo, né? Papai, eu não era egoísta e agora eu sou. Eu não queria emprestar a bicicleta para o Bento, mas o Bento já me consolou, papai. Aí eu falei assim: não, Matias, tá, tudo bem. Eu falei a mesma coisa que a Déia falou para ele, eu falei também.
Eu falei, não, fica calmo, filho. Só do teu coração ter vontade de não ser egoísta, isso já é ótimo. Deus fica feliz com a sua vontade de ser melhor, né? Você tem que ter calma com você mesmo, calma. Para Deus isso já está bom. E aí ele ficou, tá, mas o Bento já me consolou. Eu falei, tá bom. E assim, são frutos que a gente colhe. Na viagem para cá, a gente parou para fazer um lanche, né? Viajamos sexta-feira à noite, saímos de lá 6 da tarde, chegamos aqui 2 da manhã. Uma chuvarada. E aí nós paramos para comer e estava a televisão da lanchonete lá ligada. E aí terminou o Jornal Nacional, começou a novela. E lá em casa nós não assistimos programação da Rede Globo, não assistimos novelas e os meninos sabem disso. E eles têm assim um verdadeiro pavor, né? E aí começou a novela e o Tiba me falou, Deia, olha a qualidade, diretor de TV, né? Olha a qualidade de imagem. A gente ficou olhando, né? Parece cinema. Aí o Matias perguntou assim, é novela, mamãe? Eu disse, filho. Bento, não olha, Bento, é novela, Bento. Aí o Bento virou na hora, ficaram assim, né? Os dois comendo de costa para a televisão e nem um momento mais eles olharam para a televisão. Então, destas coisas que nós vamos semeando e que nós vamos sim colher os frutos. Eu estava outro dia, a gente está lendo junto as Crônicas de Nárnia, né? E aí, lendo com eles, e chegou uma parte lá em que Digore, que era o que tinha trago a feiticeira para dentro de Nárnia. E aí, ele chega, Aslan, que é o leão, né, que representa Cristo e tal, ele vê Digore e fala assim, ó, com conselho, foi ele que trouxe a feiticeira. O que você fez que trouxe a feiticeira para Nárnia? E aí Digore reconhece o erro, fala, não, o erro foi meu. Aí o Aslan fala, então você vai ter que trabalhar para reparar esse erro. E nisso chega o cocheiro, que também tinha entrado em Nárnia. Aí Aslan fala, você gosta daqui? Ele falou, gosto muito. Você gostaria de ficar aqui? Aí o cocheiro fala, sim, mas eu tenho esposa. Aí o Aslan dá um rugido e traz a esposa dele para dentro de Nárnia. Ele fala, você gostaria de ser o primeiro rei e rainha de Nárnia? Aí ele aceita e tal. Quando eu li essa parte, o Bento virou para mim e falou assim, Adão e Eva. Eu, o que, Bento? Adão e Eva, papai. A feiticeira é a serpente. Eu fico emocionado, porque, assim, é dele, assim. E o livro, ele tem esse sentido, ele é um livro cristão. E ele tem essa analogia, mas hora nenhuma eu falei isso com ele. Ele falou assim, papai, a feiticeira é a serpente. O cocheiro e a esposa é Adão e Eva. E assim como Deus cria primeiro o homem, depois a mulher, Aslan traz primeiro o cocheiro, depois a esposa. E eu lendo, ele falou, papai, enquanto você está lendo, eu estou vendo a Bíblia na minha frente. Aí eu enchi o olho d'água na hora, assim, eu respirei fundo, falei, meu Deus do céu. Eu falei, Bento, exatamente isso, este é o sentido. E ele pegou, por quê? Porque ele tem contato com a Sagrada Escritura. A gente lê, e ele lê a Bíblia. Lá em casa é comum, e nós, ontem mesmo a Déa sentou com ele, leu durante muito tempo as histórias do livro das virtudes, as histórias bíblicas, e eles têm contato, para eles isso é familiar. A palavra de Deus, eles sabem quem é quem, do Antigo Testamento, gente. O Bento às vezes fala coisa que me confunde. Eu falei, meu Deus, papai, Judá era irmão do José de Egito, né? Porque o pai de Judá era Israel. Aí me deu um bizil na mente, eu falei, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. E eles têm esse negócio, porque não é estranho para ele a palavra de Deus, não é estranho para ele as histórias bíblicas, não é estranho para ele a oração do texto. E o bonito, a gente senta lá às vezes para rezar o texto, e o Bento está ali e puxa com a gente o texto, Ave Maria em latim.
porque a gente já vai pegando com ele as questões da própria língua, que é a língua oficial da igreja, né, que os documentos oficiais da igreja estão em latim. E você vê os dois fazendo as orações, entrando na dinâmica do sagrado, da igreja, e que para eles não é incomum. Eles sabem notar o que é certo, o que é errado. Gente, vocês às vezes veem vídeos, né, do Bento falar alguma coisa, assim, às vezes dá a impressão que a gente fica doutrinando eles em casa, assim, naquela, bom, agora vocês vão ter que aprender, agora vocês vão decorar isso aqui para a gente fazer um vídeo bacana. E não tem nada disso. Aquilo brota naturalmente dos nossos filhos, sem a gente ficar em cima deles. O que a gente fica em cima são os horários, na nossa organização, na nossa dinâmica diária que a gente tem com eles. Porque a gente se organizou em casa para ter os momentos com eles. Então, os momentos do terço, o momento da palavra de Deus, o momento da Santa Missa, o momento do Santo do Dia, nós priorizamos a nossa família. É isso que nós fizemos. E colocamos Deus no centro da nossa casa. Tudo gira em volta do Senhor Jesus Cristo, da sua mãe, Maria Santíssima. Na nossa casa, no nosso lar. O Tomás, ele é afilhado de Maria de Nazaré. Vocês sabiam disso? Sabido? Não? Eu fui lá fazer a inscrição na paróquia para o batismo lá, que ele é o Tomás. Chechudinho. Fala oi, Tomás. Oi, pessoal. Olha lá. E eu fui lá fazer a inscrição na paróquia para o batismo dele. Ele, quem é o padrinho? Eu falei, José de Rezende Júnior e tudo. E a madrinha? Maria de Nazaré. A mulher olhou para mim. Sério? Eu falei, sério, é ela. A gente elegeu ela como madrinha. Aí ela riu e tudo mais, continuou escrevendo. Aí eu achei que ela não ia colocar, a minha pretensão não era que ela colocasse também no papel, imagina, era um papel oficial lá da igreja, que fica registrado na paróquia, os padrinhos, madrinha e tudo mais. Eu falei com ela, mas para ela colocar só o do padrinho, na verdade, no papel. E ela preenchendo, chegou no momento lá, e tal, ela, qual que é o nome da madrinha mesmo que você falou? Eu falei, Maria de Nazaré. Aí ela foi e colocou, e quando chegou o certificado, está lá, padrinho, José de Rezende Júnior, madrinha, Maria de Nazaré. Nossa Senhora de Nazaré, que é a mesma, né? Tá bom, é uma só, de Jesus. Tá. E aí, está lá o nome, Nossa Senhora de Nazaré, e o padrinho. E nós falamos para os meninos isso. Tem um quadro de Nossa Senhora desse tamanho lá em casa, na sala, e que a gente põe o Tomás e fala aqui, ó, a madrinha, pede bênção para ela. E eles vão crescendo com isso, e os nossos filhos sabem disso. O Bento e o Matias rezam à noite e pedem para Deus para não terem pesadelo. Papai, reza para mim, para essa noite eu não ter pesadelo. Porque eles sabem que Deus é real e que Deus age na nossa vida e que Ele faz parte, que Ele não é um ser abstrato, como um amuleto, como muitas famílias colocam, na hora do aperto recorre ao Senhor. Não, e não pode ser. As nossas conversas em família, dentro de casa, na nossa mesa, enquanto a gente está sentado, são os assuntos do céu. Os meninos perguntando sobre o céu é uma coisa maravilhosa, enche o nosso coração de alegria. Né? Outro dia o Bento falando, papai, como é que é o chão do céu? Eu falei, o chão do céu, filho, eu não sei como é o chão do céu. Eu acho que é cheio de nuvens, mas não é uma nuvem que dá para pisar e cai, que nessas nuvens, mas é uma que não cai, que a gente não vai cair lá de cima. Eu falei, é bem provável que seja assim, né? Aí eu perguntei para eles, primeira coisa que você chegar no céu, o que você vai fazer? Aí o que foi que o Bento respondeu? Ele falou alguma coisa, primeira coisa que eu vou chegar no céu, eu vou fazer uma coisa lá, não sei, nadar na piscina de pipoca, sei lá, o que ele me falou um negócio assim. Eu falei, você nem vai lá para ver a Deus e nem Nossa Senhora. Ele, claro, né, primeira coisa, né, eu estou falando depois. Então isso para eles já está dentro do coração deles, né? E às vezes você pode pensar, mas isso é uma realidade para vocês que são missionários. Não, gente. Isto é algo que é para ser vivido por toda a família católica.
por toda a família que assumiu diante de Deus, lá no altar, o compromisso de acolher generosamente todos os filhos que Deus mandar e educá-los na fé. E quando você vai lá diante do altar, promete isso e não cumpre, você está incorrendo em pecado grave. Porque você está abandonando os teus filhos à educação de terceiros, de televisão, de babá, de escola e até para a catequese. Mas quem é obrigado a dar esta educação cristã para os filhos que Deus vos dá é você, pai e mãe. E esse é um convite que Deus faz para todo mundo. Família católica que liga a televisão na Rede Globo e deixa as crianças na sala assistindo a toda aquela porcariada lá, aquele lixo que a Rede Globo joga para dentro das casas, está incorrendo em pecado grave. Você está submetendo os teus filhos a algo que ele não tem capacidade nenhuma de absorver e trabalhar aqui dentro. E ele vai absorvendo aquilo ali, ele vai acolhendo aquilo como verdade, e ele começa a trilhar aqueles mesmos comportamentos. E depois lá, quando ele chegar na adolescência e começar a levar uma vida totalmente desviada, você sabe, aonde foi que eu errei? O que eu fiz de errado? Dei tudo o que pedia. Talvez esse tenha sido também um dos teus erros, dar tudo o que pedia e não dar o que ele realmente precisava, que era a sua presença, o seu amor, o seu tempo, as santas leituras, os santos conselhos, o não na hora certa, o sim, quando precisava. Às vezes o pai chega em casa assim, ó, está resolvendo as coisas do trabalho, né? Tá assim, aí o filho chega, papai, não sei o que, peraí, só um pouquinho. Papai, espera um pouquinho, peraí. Papai, mas olha aqui, espera, eu estou resolvendo um negócio. A criança não tem essa dimensão de que você está resolvendo uma coisa importante. Para ele, você está o desprezando. E tudo tem maior importância do que ele. Ele é acostumado a todos os momentos ter que esperar em função de outra coisa. Tem outras coisas mais importantes que minha mãe precisa fazer, porque toda hora ela me pede para esperar. Então tudo que vem é mais importante do que eu. Então isso que nós estamos tentando viver na nossa casa. E assim, claro, quando a gente conta é muito bonito e vocês podem criar a imagem de que o Bento e o Matias são dois santinhos. Eles não são, eles são crianças normal. Eles fazem desobediência, eles vão para o quarto pensar na coisa errada que eles fizeram. Eles recebem bronca de pai e de mãe, né? A gente põe eles para conversar, eles são desobedientes às vezes. Eles são crianças normal de 6 e 4 anos. Mas a gente tem tentado trilhar na nossa casa este caminho de apresentar Deus antes de qualquer coisa para os nossos filhos. E isso que nós temos vivido é para ser vivido por todas as famílias e de forma melhor ainda do que o que a gente tem vivido. Você é convidado a conduzir a sua vida, a sua família, os seus filhos em Deus de forma melhor ainda do que o que a Deia e o Tiba têm feito. Porque a gente ainda está assim, ó, correndo atrás. A gente está mirando lá na Sagrada Família e tentando chegar pertinho deles. Chegar a ser um pouquinho do que eles foram, José e Maria. E é neles que a gente tem que mirar. A gente corre o risco, como diz até o Salmo, né? Olha para o ímpio e o ímpio se dá bem. O ímpio faz viagens, tem dinheiro, e parece que a família dele vai tudo bem. E aí você começa a querer imitar o ímpio, o mau, o corrupto, o errado, o que terceiriza a família, o que não tem tempo. Mas é nas famílias santas que nós temos que mirar, gente. E se você está aqui hoje, é porque Deus quer te dar este recado. Deus quer que você conduza a sua vida, os seus filhos, a sua família, de acordo com a vontade dEle. E o que foi que vocês assumiram no altar? Ali está muito claro qual deve ser o proceder de uma família. Serem um só, uma só carne, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nos momentos bons, nos momentos difíceis, acolherem de forma generosa os filhos que Deus quer dar a vocês. Não ficar cedendo a isso que fala o mundo, de que família numerosa é prejuízo, família numerosa é trabalho, é despesa, é infelicidade. Deus me livre. A menina teve um filho, né, a esposa teve um filho, e aí, né,
vocês vão ter mais. Deus me livre, um só já dá muito trabalho. Sabe o que você está dizendo quando seu filho escuta isso? Olha, menino, você foi um peso para mim. Olha, menina, você foi um peso para mim, porque se for para eu ter mais um igual a você, eu não quero. E aí, quando esse menino, essa menina chegar na adolescência, sabe o que vai acontecer com ele? Ele vai sofrer de uma depressão profunda. Os estudos mostram que nos Estados Unidos, a grande maioria dos adolescentes estão sofrendo de depressão. Já tentaram pelo menos alguma vez suicídio. Por quê? As famílias de um filho só fazem com que este adolescente cresça achando que ele é um peso e que ele é problema na vida dos pais. Quando chega na adolescência, ele que não teve irmão, se meu pai e minha mãe não quiseram me dar um irmão, é porque eu fui muito ruim mesmo. Porque a experiência comigo foi uma praga na vida deles. Então eu não sirvo para nada. Então eu não sou bom para ninguém. Se nem para o meu pai e para minha mãe quererem mais um de mim, mais um filho, então para que eu sirvo? E a palavra é muito dura, né? Deus me livre. Deus te livre da maternidade? Deus te livre da paternidade? É isso realmente que você quer quando alguém te pergunta? E aí, você vai querer mais um? Você fala, Deus me livre. Deus te livre de uma bênção, de um filho, que talvez vai te amparar na sua velhice. Será esse? É isso realmente que você quer? E sem pensar, a gente atrai a maldição para dentro da nossa própria casa. Todas as vezes que a gente trata a vida de um filho, não é a vida de qualquer coisa, é a vida de um filho como se fosse uma maldição para a minha vida. Deus me livre. O que a palavra diz, que o filho é a bênção de Deus sobre a casa, sobre o lar. E todas as vezes que eu me reporto a eles, a esta bênção como uma maldição, eu estou atraindo maldição para dentro da minha. Se você não tem condições, se você tem situações graves que impedem você de ter filho, não trate, não se refira aos filhos como uma maldição. No momento não posso, agora não tenho condições por viver situações graves, mas nunca diga, Deus me livre, porque se Deus te livrar realmente da bênção de uma casa feliz, de uma casa fecunda, você vai começar a viver sobre a maldição do próprio demônio. E é isso que você quer? Eu acredito que não. E não é isso que eu quero. Sem pensar, a gente vai nessa ondinha, de encontrar a pessoa na rua, e aí, vai que é mais um. Ah, Deus me livre. As palavras têm poder, gente. E é assim que nós referimos aos nossos filhos. Sempre abençoe os seus filhos. Às vezes o filho está com dificuldade de estudar. E o pai e a mãe perdem a paciência. Fala, você é burro. Não é possível, você é isso, você é aquilo. Isso vai ficando dentro da cabeça dele. Ainda mais palavra de pai e de mãe. A pai e de mãe, tem força espiritual sobre os filhos. Meu filho, se esforce mais, você consegue. Isso é palavra de bênção sobre a sua casa. Olha, isso que você fez não está muito bom, essa tarefa, mas você não acha que dá para melhorar? E aí juntos. Eu sei que tem que ter paciência, porque às vezes eu tenho vontade de enfiar a mão na pé do ouvido do caboclo, é mesmo? Dá vontade, ô praga, você é burro, porque não é possível que você não aprendeu isso ainda. Mas é o exercício do sacrifício de pai e mãe, gente. Não é fácil mesmo, é respirar fundo. A vontade é de falar que é burro, mas você vai respirar fundo. Fala, meu filho, calma. Tá, dá uma voltinha no quintal, respira, pensa um pouco e volta para fazer a lição. E às vezes a gente tem que fazer isso. Mas com os filhos só vai funcionar se eu estiver bem no meu matrimônio. E não adianta, o casal não vai estar bem, o casal vai estar em desunião, com brigas, palavrões, e a casa vai virar um furdúncio. E tudo começa na relação dos pais, já ali com as brigas. E começam as agressões e o desrespeito. E os filhos estão ali observando e assimilando tudo. O que mais acalma e tranquiliza uma criança, o que mais gera estrutura afetiva para um filho, é ver que pai e mãe se amam. É isso que estrutura um filho. É isso que constrói afetivamente um filho. É eles perceberem
Meu pai e minha mãe se amam. Meu pai é bom para minha mãe. Minha mãe é generosa com meu pai. Eles se beijam, eles se abraçam. Então eu estou seguro. Porque o que dá segurança para um filho é saber que pai e mãe estão bem. Quando pai e mãe brigam por algum motivo, aquilo dilacera o coração de um filho. Porque ele sabe, e agora, o que vai acontecer? Se meu pai e minha mãe não estão bem, o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? Se eles estão brigando, eu vou ter que tomar partido de alguém? Eu vou ter que ficar do lado de alguém? É isso que passa no coração de uma criança. Então, se você quer formar filhos bem estruturados, filhos saudáveis afetivamente, os primeiros que têm que estar bem em casa são vocês dois. Se entenderem, se amarem. Porque no final, gente, o que vai restar são vocês dois. E aí vocês vão olhar para a família de vocês e vão dizer assim: valeu a pena. Aquele nosso esforço, apertar um pouquinho no orçamento para você ter conseguido ficar mais em casa com os filhos. Valeu a pena. Olha aí, deram gente, venceram na vida, são homens de Deus, são católicos fervorosos, a alma deles está salva. Valeu a pena. E o resto, gente, terá passado. Terá passado, porque só teremos no céu aquilo que é eterno. E o que é eterno são aqueles que Deus nos deu. Os bens materiais vão passar. Nós vamos cantar uma canção que a gente fez há um tempo atrás e que fala mais ou menos disso. O que importa é o que interessa. E o que interessa é Deus na nossa casa. Não é? O tempo passou e a gente ficou com recordações de um tempo tão bom que a gente viveu e se eternizou aqui dentro de nós. O dia do sim, o dia do não, o dia do abraço e da solidão, do tempo perdido, da falta de sono e do abrir mão. O amor chega sem avisar e quando entra em nossa casa o mal já não pode ficar. O amor sempre vem ensinar que o sentimento pode fazer parte ou não. E quando acordar e tentar ser feliz, escuta o que diz o teu coração. Verás que então a felicidade é caixa de giz. É saco de pão, é brinquedo no chão, toalha estendida, alguém no portão. É casa varrida, é luta doída, é uma oração. O amor chega sem avisar e quando entra em nossa casa o mal já não pode ficar. O amor sempre vem ensinar E o sentimento pode fazer parte ou não. Se você gostou da simples canção que a gente tocou em nosso violão, então é porque você também já conheceu o amor. Ou não, chega sem avisar e quando entra em nossa casa o mal já não pode ficar. O amor sempre vem ensinar que o sentimento pode fazer parte ou não. E quando acordar, Tentar ser feliz, escuta o que diz seu coração. Verás que então a felicidade é
caixa de giz. É saco de pão, é brinquedo no chão, é toalha estendida, alguém no portão. É casa varrida, é luta doída, é uma oração. O amor chega sem avisar, e quando entra em nossa casa, o mal já não pode ficar. O amor sempre vem ensinar que o sentimento pode fazer parte ou não.